Olá a todos, bem-vindos nas aulas de astrobiologia. A aula de hoje aborda um tema interessante sobre a possibilidade de detectar a vida extraterrestre por meio dos sinais que são produzidos pela atividade dos seres vivos. Aqui na primeira figura eu coloquei algumas bioassinaturas que são bem terrestres, bem humanas e que têm alguma coisa a ver com energias assim, dos nossos corpos. Mas o assunto, eu achei isso interessante, por isso eu coloquei. Mas o assunto da aula de hoje é mais assim, dos sinais do espaço. Então, vamos lá. Primeiro, a gente se define o que a bioassinatura é. Né? Então, primeiro, a bioassinatura é qualquer substância, pode ser um elemento, ou isótopo dele, ou a molécula, que pode ser simples ou complexa, mas fora disso, pode ser também um fenômeno, como a gente vai ver no final dessa aula. Esses sinais, né, podem prover uma evidência científica da vida passada ou presente, né? Então, da onde esses sinais podem vir? A gente tem que pensar assim que todo ser vivo tem que ter metabolismo. Então, primeiro, enfim, metabolismo é baseado em reações que são auxiliadas por compostos complexos, né? Então, essa é a primeira possibilidade de compostos complexos, que são assim tão complexos que dá dificilmente imaginar que a natureza, assim, por via abiótica, conseguiria chegar, por exemplo, a um clorofila, ou caroteno, ou outros compostos bem complexos. Outro é que a vida precisa utilizar energia, né? Então, essa é também uma fonte, né? Que, assim, utilizando energia, pode envolver algumas moléculas que são tipo oxigênio ou alguma coisa dessas, né? Então, os organismos, se acharem uns condições favoráveis, então eles se produzem exponencialmente, chegando a alguma biomassa, né, que significa um número substancial, que pode também levar a alguma possibilidade de detectar essa vida, como a gente vai ver no caso de plâncton. Né? Os seres humanos também, na Terra, já estão habitando todos os cantos, né? Então também tem população de 7 bilhões e meio, então esse também vai ser possível, de algum jeito detectável, sim, a atividade humana, né? Então, por fim, todo organismo transformando energia, então ela precisa tirar energia de alguns compostos ou da luz e usar, assim, oxidando os compostos, né? Então, tem um tipo de descarte dos compostos que já não são mais utilizáveis por vida. Se a vida está abundante, então esse lixo, né, que a vida produz, também será abundante. Se tiver algumas características espectrais interessantes, né, podem ser também utilizados, né? Lembrando que os exoplanetas a gente consegue estudar, de fato, só via espectroscópica, né? Então, a gente está limitado por isso, porque é meio que difícil pedir à FAPESP um projeto
que eu vou dar um pulinho 30 anos-luz, assim, num exoplaneta, vou pegar algumas amostras e volto, assim, aqueles mais 30 anos-luz, né? Mesmo que eu conseguiria andar assim pela velocidade da luz, então o projeto seria por 60 anos, sem nenhuma agência, nem FAPESP, nem outra vai pagar, né? Então a gente está limitada por usar espectroscopia. Então, assim, utilidade da bioassinatura é determinada por dois fatos, né? Primeiro, tem que ser alta probabilidade que essa bioassinatura será produzida por meios bióticos, né? Assim, pela vida, tá? E, ao mesmo tempo, deveria ser baixa probabilidade ou alta improbabilidade, né? Que esse mesmo sinal será produzido na ausência de vida, por meios abióticos, né? Então parece que é um oposto do outro, mas nem sempre é, né? Assim, pode ser um composto que tem alta probabilidade de ser produzido por vida, mas pode ter também uma razoável probabilidade de ser produzido abioticamente. Esse composto como bioassinatura não vai servir, né? Então tem que ser cumpridas as duas regras, né? Alta probabilidade biótica e baixa probabilidade abiótica, tá? Então, se tiver essas características únicas, assim, por ser produzido praticamente exclusivamente por vida, né? Então, esse pode ser chamado de uma bioassinatura. Só que tem que ter na mente sempre, assim, que tem algumas limitações, que a gente não conhece vida extraterrestre, então nossas observações são, na maioria dos casos, sim, baseados na vida como a gente conhece aqui na Terra, né? Então, a bioassinatura, para ser boa, deveria incluir até vida extraterrestre, né? Então, não é tão fácil assim. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado se a bioassinatura é assim. Ela vai servir para a vida que é bastante parecida com a da Terra, né? Sim, que tem origem e evolução assim semelhante, pelo menos, né? Então, a assinatura, a bioassinatura pode ser única para assim para a vida terrestre, né? Então, não servindo para outras vidas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então vamos ver algumas bioassinaturas que, por exemplo, Terra está enviando assim para os extraterrestres. Tá? Então, uma das possibilidades de bioassinatura é presença de oxigênio no planeta que também contém na superfície a água, né? Então, oxigênio é um átomo, assim, ou seja, um elemento bastante reativo, tanto atomar como molecular, né? Então, a presença de oxigênio em quantidades relativamente altas, vamos definir acima de 5% da composição de atmosfera, pode indicar que aquele exoplaneta tem vida, né? Por quê? Porque como o oxigênio é reativo, então ele, se não for reposto constantemente, então ele acabaria na atmosfera, né? Aqui, se vocês lembram do EDVT, então a gente falou assim sobre ciclo de produção de energia e metabolismo, falando que existe tal chamada catástrofe de oxigênio, que é se assim as plantas, o plâncton, o fotossintetizante ou as algas, assim, morressem, então daqui a 23 anos não teria oxigênio praticamente detectável na nossa atmosfera, né? Então, o oxigênio tem que ser sempre reposto
para ficar nessas concentrações acima de 5% na atmosfera, que abioticamente é praticamente impossível, né? A gente sabe que na Europa tem produção de oxigênio, mas também a atmosfera tem picobares, né? Significa monte de ordem de grandeza menos do que aqui. E então esse não serviria para assim, detectar a vida, né? Sim. Além disso, também o oxigênio existe em pelo menos dois, assim, isótopos que são estáveis, né? Que é o clássico O16 e um pouco mais pesado O18, né? Que tem 2 nêutrons a mais. Os dois podem ser presentes assim na água, né? Então é uma mistura de uma água um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pesada, mas mesmo assim, na diferença, esse leva a uma discrepância dependendo da temperatura. A gente pode ver que aqui na figura à esquerda tem gráfico que corresponde à presença de água H218O, né, aquela mais pesada, assim é na atmosfera, que coincide com as mudanças de temperatura na Terra. Tá? Então a gente pode ver, porque a água um pouco mais pesada, né, com aquele oxigênio 18, ela evapora um pouco com maior dificuldade, porque até o calor específico é um pouco maior do que com a água com oxigênio 16. Né? Então, dependendo sim, das temperaturas, esse pode ser assim observado. Também tem que pensar que a distribuição do oxigênio pelo planeta depende da temperatura. Aqui em cima de mim tem o globo, né, que mostra as diferenças assim de oxigênio presente na atmosfera. Onde tem ar quente, no Equador, tem menos oxigênio, né, porque simplesmente a pressão está um pouco menor, porque é mais quente, menos denso. Enquanto nos polos, onde o ar é frio, então é mais denso, ele pode conter mais oxigênio. Tá? O oxigênio em si pode ser detectado no espectro visível, né? Então, por exemplo, pode ser detectado via telescópio Hubble. Então, aqui à esquerda de mim, né, tem o espectro do oxigênio, que é absolutamente típico para oxigênio, né, espectro de linhas. Então, basta procurar essas linhas, já que são muitas, né, então tem pouca probabilidade de um falso positivo e dá para usar isso assim como bioassinatura. Então, assim, revisando essa figura, tem que pensar assim: o oxigênio tem que ser detectável pelo espectro, significa que tem que ter uma concentração elevada. Não é só por causa disso, né? Mas essa é a exigência. Mas, assim, a concentração elevada significa que ela tem que ser constantemente reposta para se manter nessas concentrações. Porque, senão, em termos de décadas, esse oxigênio sumiria da atmosfera. Né? Por isso, o oxigênio, na presença de água daquele exoplaneta, é uma boa bioassinatura. Oxigênio abundante, né? Então ela provoca um outro efeito. Já que é abundante, aí tem uma maior probabilidade que ela absorve a luz ultravioleta, né? Que se for o caso assim da UVC, né, que é aquela UV assim, mais energética, né, ionizante, então pode levar à separação dos átomos de oxigênio de uma molécula. Então, esse leva à produção de oxigênio atomar, que é muito reativo, e, de novo, na presença de oxigênio abundante, então, ele tem uma chance, esse átomo de oxigênio tem uma chance de reagir
com uma outra molécula de oxigênio formando tal chamado ozônio, né? Ozônio sofre ele não é muito estável, então absorvendo assim algum UV um pouco mais longo, né? Assim, tipo na faixa de UVB, então ele pode ser dissociado, ou seja, quebrado em oxigênio normal, né? E o átomo de oxigênio. Então esse significa que se forma um ciclo, né? Porque esse pode ser de novo, o oxigênio atomar pode de novo atacar o oxigênio molecular, formando ozônio, né? Que é aquele mini ciclo na figura à minha esquerda, mais para direita, né? Aquele que está envolvido por aquele quadro branco. Então, esse significa que existem dois ciclos, né? Um leva à produção de ozônio, que pode ser, assim, de novo destruído para oxigênio. Aí, segundo é aquele que pode ser dissociado e reassociado, assim, com assistência do UVB, né? Então, esse significa que tem uma situação relativamente complexa, que é somente se tiver abundância de oxigênio, né, pode ser promovido. Vocês lembram que do EDVT, né, que a vida na superfície assim, de continentes foi possível a partir de alguns 500 milhões de anos atrás apenas, por causa que esse já o oxigênio chegou aos níveis que a produção de ozônio foi significante, aí começou a proteger, por motivo desse ciclo que eu estou apresentando aqui, a superfície dos continentes, né? Então, os organismos poderiam finalmente subir da água e colonizar os continentes. Tá? O ciclo pode ser terminado com alguns compostos, né? Ou acontece que dois átomos de oxigênio se encontram e formam oxigênio, né? Ou pode ser que alguns outros compostos, tipo cloro ou óxido nitroso, que por sinal é também uma bioassinatura, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele pode, oxigênio, ou seja, ozônio pode reagir com isso, oxidando esse óxido nitroso, mas assim, acabando o ciclo de ozônio, né? Também tem que mencionar que a produção daqueles CFCs, né, ou seja, clorofluoro e carbonetos, né, que foi inventado para servir como fluido na refrigeração, né? Então esses compostos também, assim, se escaparem assim do aparelho, então eles sobem na atmosfera porque são leves e podem interagir com o ozônio, acabando com esse ciclo. Por isso eram proibidos, apesar que tem alguns indícios que nem todo mundo segue essa proibição, tá? Então, ultimamente, assim, a presença desses CFCs de novo foi detectada, tá? Então, nos anos, quando ainda assim se produzia bastante esse fluido, né? Então, por exemplo, aqui em cima de mim, na figura de 1974, existia um buraco de ozônio, assim, praticamente na metade do globo, no hemisfério sul, né? Porque lá tem mais oceanos, então se pronuncia mais. Então, a gente pode ver que o ozônio ficou mais assim no hemisfério norte, aí estava realmente prejudicando, sim, porque estava aparecendo mais e mais luz UV, sim, que queimava a gente na praia, né? Então, esse levou para aquela proibição, esse buraco de ozônio.
hoje em dia ainda existe um pouco, mas é só sobre a Antártida e não é muito pronunciado. Tá? Tudo bem, então a produção de ozônio então depende, na verdade, de alta concentração de oxigênio, tal que precisa ser reposto, né? Então esse é um bom sinal também. Porque eu estou falando assim dela, porque ela é possível detectar no espectro infravermelho. Então, quando será lançado aquele telescópio James Webb, né, que opera nessas ondas de comprimento, então essa seria uma bioassinatura ainda melhor, né, do que o oxigênio. Ela é um pouco indireta, mas o James Webb vai ter alcance maior, né? Então é já interessante. Porém, existem bioassinaturas por enquanto estamos falando sobre compostos bem simples, né? Então existem outros, sim. Por exemplo, clorometano. Clorometano é de fato produzido, sim, ou pelo plâncton, né? Assim, a ação de luz no plâncton, assim, que está no oceano, que tem bastante de sal, né? Então, tem presente os íons de cloreto. Então, os plânctons produzem esse clorometano para se livrar, de fato, do cloro que está assim, em excesso nos organismos dela, né? Também, se acontece uma queimada, que ultimamente está acontecendo mais e mais com o aquecimento global, lembram que sei lá, na Sibéria, eu não sei agora se já acabou, mas assim, semanas estava sendo queimado assim, a área que é, sei lá, maior do que o estado Texas, né? Por semanas. Essa é uma coisa bem significativa. E na Austrália também tinha há pouco tempo umas queimadas sim, de florestas, né, que até produziam o próprio clima ainda assim com retroalimentação positiva, né, que aumentava ainda o problema assim com o fogo. Então, nessas queimadas, que também acontecem aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, assim, anualmente, todo mundo sabe disso. Então, nesse processo de queimar de florestas, se também produz esse clorometano. Tá? Por fim, aqui do meu lado, tem uma florzinha, né? Que se chama também planta de gelo, porque ela parece assim um pouco como se fosse congelada. Então, ela vive nos pântanos salgados, né? Então ela age mais ou menos assim como aquele plâncton e produz clorometano. Então esse assim, produção de clorometano assim sem vida é impossível, né? Então esse é também uma boa bioassinatura. Além de clorometano, também a gente precisa falar daquele óxido nitroso que eu já mencionei, assim, na produção e terminação, né, do ciclo de ozônio. Então, o óxido nitroso, ele pode reagir com ozônio, então ele é o principal regulador, sim, do ozônio. Ele também é um gás estufa, né? Até bem mais poderoso do que os outros, né? Porque ele é 100 vezes mais potente do que o CO2. Significa uns 4 vezes mais potente do que metano. Onde se produz esse óxido nitroso? Tem dois caminhos, parece meio estranho, mas são quase opostos, né? Algumas plantas assim pegam nitrogênio na forma de amônia e para utilizar eles oxidam ele. Então você assim produz óxido nitroso. Tem outras bactérias assim anaeróbicas, né?
que na ausência de oxigênio, elas usam óxido nítrico, né? Então, para como receptor de elétrons, em vez de oxigênio, né? Oxigênio normalmente recebe elétrons, completa-se com prótons e vira água, né? Então, na escassez deles, as bactérias podem usar o óxido nitroso, reduzindo ele para, ou seja, óxido nítrico, que reduz para óxido nitroso, que depois é liberado. Então, essa é também uma possibilidade de produção, nas condições diferentes, né, via redução. Onde a gente pode encontrar isso? Então, por exemplo, na pecuária. Criação de vacas, galinhas, porcos, leva à produção de 65% de óxido nitroso, que é relacionado à atividade humana, né? O resto, aqueles 35%, né, é produzido assim, pela indústria, né? Maioria na fabricação de nylon, que é o óxido nitroso, assim sai como um produto colateral, não desejado. E também na combustão interna dos motores dos carros que a gente usa ainda, né? Então, aqui nas figuras, naquelas figurinhas pequenas à minha esquerda, né? Então a gente pode ver que o nylon é preciso assim fazer bastante, né? Porque se for usado nos produtos assim de curto prazo assim de utilidade, né? Como cerdas de escovas de dente que a gente tem que trocar, sei lá, depois de algumas semanas, né? Porque já não serve. Ou assim as meia calças e produtos parecidos, sim, elas também assim basta um buraco, tem que trocar, né? Então esse consumo é relativamente elevado, levando à produção de nylon constante, né? Que leva via aquele produto colateral a produção de óxido nitroso. A combustão interna, especialmente a incompleta, né, como a gente pode ver do meu lado, esse ônibus assim fumando demais, né? Então, esse também leva à produção de óxido nitroso, né? Porque na combustão se aspira o ar, não só oxigênio. Então, o nitrogênio é presente. Então, na combustão incompleta, via reações assim, específicas, é possível produção de óxido nitroso, né? Essa combustão interna, assim, desse jeito, esse normalmente é por causa que as empresas querem que os motores, assim, dos caminhões e ônibus são mais potentes possíveis, né? Então elas elevam a potência um pouco a mais do que deveria ser nominal, né? Só que o problema disso é que elevar a potência 10% acima do nominal leva ao consumo de 150% de combustível, significa 50% a mais, né? E assim a combustão é mais incompleta e a produção do óxido nitroso ainda está mais favorecida, né? Então, óxido nitroso assim, é produzido bastante por seres vivos, tanto assim não humanas como na atividade assim humana tipo tecnológica, né? Se a gente compara isso com a produção abiótica, que também ocorre, né? Assim, que o raio pode ionizar o nitrogênio, que se liga ao oxigênio, fazendo óxido nitroso, né? É muito insignificante, por causa que o nitrogênio como molécula é bastante inerte, diferentemente do oxigênio, né?
Lembram que quando a gente se falou dos exoplanetas, então os exoplanetas que tinham algum tipo de atmosfera sempre tem presença de nitrogênio, né? Porque é um produto assim que se alguma reação leva à produção de nitrogênio, aí lá acaba porque o nitrogênio não quer reagir com nada, né? Então, a produção do óxido nitroso também é muito insignificante. Então, esse leva à consideração de que esse óxido nitroso é uma boa bioassinatura. Eu acho que o mais assim, pronunciado ultimamente é caso de metano, que pode também servir assim como bioassinatura, especialmente se for encontrado nas atmosferas que também contém oxigênio. Por quê? Lembram do EDVT que no começo, sem oxigênio, assim, tinha a presença de metano na atmosfera. Quando as cianobactérias começaram a produzir oxigênio, praticamente acabaram com o metano. Então, oxigênio reage com metano. Então, se tiver alta concentração de oxigênio e a gente consegue detectar na atmosfera metano, isso significa que também o metano tem que ser constantemente reposto, né? Então vamos ver da onde pode ver o metano, né? Então, o metano é produzido assim por árqueas metanogênicas, né? Com praticamente exclusividade. Mas essas árqueas podem ser presentes em vários outros organismos, né? Sozinhas, né? Então elas podem produzir o metano perto daquelas fontes hidrotermais, né? Que tem condições assim para as árqueas viverem, especialmente aquelas hipertermófilas, como a gente vai ver na aula de extremófilos daqui a pouco. Tá? Também nos pântanos se encontram as árqueas metanogênicas, né, que decompõem a biomassa, né, as plantas que caíram no pântano, mas acho que pode ser também se atola algum animal, aí é a mesma coisa. Então elas produzem o metano a partir disso, tá? Além de ter produtividade assim sozinhas, né? Então elas podem também se abrigar assim nos outros organismos, né? Então, por exemplo, metade dos seres humanos tem árqueas assim no seu trato intestinal, tá? Então elas produzem metano que sai com flatulência, né? Ou seja, quando eles soltam algum pum, né? Como a gente pode ver na figura lá em cima. Se a gente considera assim a produção, né? Então um ser humano ele por dia produz, sei lá, 0,5 litro a 1,5 litro assim de gases, né? Então se a gente, então esse não parece que é tanto, né? Mas se a gente multiplica assim por número de seres humanos, né? Que ultimamente é estimado assim, 2018, né? Se falava que tem 7 bilhões e meio, um pouco mais do que isso, de seres humanos, né? Então agora a gente está arrumando para 8 bilhões de pessoas. Então, se a gente faz um rápido cálculo, então daquele, assim, na média quase 1 litro, assim, por dia, né, a gente chega a produzir uns quase 900 toneladas de metano por ano. Tá? Então, esse já não é tão pouco. Apesar que a gente assim, ainda não pode se comparar com outro produtor, né, que são os ruminantes.
que não seriam presentes tanto a não ser atividade humana, assim, via pecuária, né? Então tem gado de vacas, mas também as ovelhas e todos os ruminantes, de fato, precisam assim, mastigar aquelas plantas assim, tipo C4, né, que são pouco digeríveis, mas são por todo lado, então eles se especializaram nisso. Então eles têm que ter maneira muito complexa para digerir a comida, né? Então por isso elas têm vários estômagos e a comida volta assim para ser remastigada, né? Por isso se chamam ruminantes, né? Aí volta para estômago, para segundo, para terceiro e assim várias vezes. Então nisso se produzem bactérias e as arqueias metanogênicas, né, que ajudam a decompor aquela celulose excedente assim na comida. E isso obviamente leva à produção de metano, mas diferentemente assim dos nós, né, seres humanos, sim, e da crença popular, sim, a vaca assim produz metano via eructações, né, ou seja, arrotos, né, por causa da ruminação, né. Então não é que o metano sai por trás, mas pela frente do animal. Só que, já que tem eles têm produção de metano muito mais elevada, né? E é estimado por, assim, anos e anos, que existe por volta de 1 bilhão de cabeças de gado. O número oscila, mas não está crescendo, né? Ele oscila entre 1 bilhão e 100 milhões e 900 milhões de cabeças de gado, dependendo do ano e tal, né? Então dá para também ver que provavelmente assim a possibilidade de criar gado já está meio que saturada. Se a gente faz algum cálculo, que de novo está apresentando aqui, né? Então a gente chega a um número muito mais assustador, né? Que é 800.000 toneladas por ano, né? Então sei lá, 90, quase 100 vezes maior do que a produção por seres humanos. Tá? Não, mas seres humanos têm outra maneira como ajudar a produção de metano, né? Produzindo lixo, né? Então, o lixo sólido, assim, naqueles lixões e tal, né? Então, lá as bactérias ou seja, arqueias metanogênicas, né? Tem, assim, um paraíso, né? Então, esse leva a 14% de produção mundial, assim, do metano, assim, pelos organismos vivos, né? E 11% ainda vem do lixo líquido, ou seja, esgoto, tá? Então, esse item está representando acima de mim, né, por um aviso, né, que a gente pode chegar naquela situação que foi mostrada naquele filme de Wall-E, né, onde, de fato, a Terra está poluída totalmente e os seres humanos tinham que sair, aí vivem naquelas naves fora da Terra. Então, se a gente vê assim, a proporção de produção de metano, né, que em total chega a 410 bilhões de toneladas por ano, né? Então, a gente pode ver que nem tudo é produzido por vacas e seres humanos, né? Mas, assim, a gente pode ver que é uma das grandes partes, a verde, é justamente aquela parte, assim, de ruminantes, né? Agora, a parte azul, né, que ainda não falei, mas é também uma coisa preocupante,
né? Plantações de arroz produzem metano, né? Aí não tão pouco, né? Metade do que produz, assim, os ruminantes, assim, produz ainda assim, a plantação de arroz. Então, eu estou questionando um pouquinho, assim, somando a figura nesse slide com a anterior, né, os dados. Então, estou um pouco questionando assim aquele prato bem típico brasileiro, né, que é arroz, que é na produção dele se solta metano, com feijão, né, que depois tem contribuição humana, né, para a produção de metano, e com bife, né, que vem já assim de ruminantes que também produziriam metano. Então, esse prato bem típico fica nesse ângulo o ponto de vista, né, um pouco assim antiecológico, né? Vocês não concordam? Então, tem aqui assim proporções assim de produção pelo esterco, pelo lixo líquido, né? Pela, pela liberação do gás natural, que é aqui em branco, que não é parte humana, né? Essa é parte do resto assim, dos seres vivos. Do lado tem parte preta, né? Que é assim produção que foi feita, na verdade, assim, no passado, e agora que a gente está assim minerando carvão, né? Então se libera também uma parte de metano que ficou preso lá na decomposição das plantas, né? Então tem várias fatias, mas a gente pode ver que uma boa parte dessas fatias tem alguma ligação à atividade humana, né? Além dessa, né? Então eu quero mencionar que as reservas de metano, né? Que existem no subsolo ou nos oceanos, né? São na forma assim de clatratos, se for na água. O clatrato a gente já mencionou numa aula, né? Aqui à esquerda acima tem uma mostrada assim de clatrato, né? Que de fato o metano é contornado por 20 moléculas de água formando aquele eicosaedro, né? E elas estão assim estabilizadas por pontes de hidrogênio, né? Eicosaedro assim tem ângulo que é legal assim para formar a ponte de hidrogênio, né? Então assim pode ser capturado o metano, só que esse exige um tipo de pressão que deveria ser entre 1 e 100 megapascais, né? Que significa 10 a 1000 atmosferas, né? Que esse fica estável. Também depende da temperatura. Esse fica estável até nas pressões menores, mas debaixo de, sei lá, uns 15 graus, né? Centígrados. Então, aquecimento global vai depois, assim, também é feito assim, de liberação de metano, que a gente também já pode assim observar um pouco. Aqui em cima tem assim as figuras que mostram que existem depósitos assim, debaixo do fundo do oceano, no oceano e também no permafrost, que é aqui a imagem à direita, né? Que por exemplo, a Sibéria tem maior reserva de metano nessas formas. Esse se formou assim, num modo parecido, né, como se forma o petróleo. Então, a gente também tem assim, mineração de gás natural, que não é nada mais do que metano, né? Assim, de umas reservas que se formaram assim, quando os pântanos estavam produzindo metano, aí depois eram cobertos assim,
pelas outras camadas, né? Mas as árqueas produziram metano até, de fato, morrer por causa de ficar no lixo, né? Fazendo umas reservas de metano. Bem, à minha esquerda, né, tem um mapa mundial que mostra assim maiores assim depósitos de metano. A maioria são na Sibéria, né, mas também existe no Canadá. Então a gente pode ver que tem assim bastante reservas, né, nos oceanos. Então, por exemplo, no Mar do Norte, entre a Inglaterra e Suécia, lá é suposto também uma possível parte assim de clatratos de metano. Também se culpou já várias vezes, assim, nas hipóteses, assim, as mortes ou esquisitices no Triângulo de Bermudas, né? Então poderia ser que tem lá um depósito assim de metano, né? Também foi essa história, né? Existem simplesmente assim no fundo do oceano, a gente pode achar acumulação de clatratos de metano, tá? Então, se a gente aquece assim rápido demais assim a Terra, né? Então se libera um monte de metano que vai aumentar ainda o aquecimento global, porque ele mesmo é um gás estufa potente, né? Aí vai ainda acelerar essa. Aí que o metano assim existe assim preso naqueles permafrostes, né? A gente pode ver naquelas figuras que me circundam, né? Então, à minha esquerda tem assim os cientistas assim, procuram, tiram a neve, chegam ao gelo, aí vem lá as bolhas. Aí se você furar e jogar lá um fósforo aceso, aí saem chamas que às vezes até são perigosas, porque saem até vários metros para cima e com força. Acima de mim também é possível ver que é por algum motivo assim, mais natural, né? Assim, até num iceberg assim, foi possível detectar metano queimando. Tá? Então, tem bastante, assim, não só no permafrost, mas também naquela crosta que cobre o Oceano Ártico. Né? Então, se a gente vai aumentar a temperatura, que promove que até 2050 ou 70, assim, o Polo Norte poderia ficar sem gelo, né? Então, vai ter bastante metano entre nós, tá? Então, a gente pode ver que, de fato, a produção de metano, sim, bastante significativa. Sim, e dá para ser detectado na atmosfera, né? Não nas quantidades do oxigênio, porque o oxigênio está reagindo com ele, mas pode ser detectado do lado dele. Então, caso metano na presença de oxigênio é uma forte indício de bioassinatura. Existe assim uma produção abiótica que a gente já mencionou um pouco falando sobre a Marte, né? Assim, incluindo aquele mineral olivina que pode funcionar como catalisador da produção de metano abiótico. Porém, ainda essa produção nunca é muito rápida, né? Então ainda esse não interfere, esse de fato abaixa um pouco o significado do metano, que se vocês lembram foi detectado em 3 locais diferentes. Então, metano, produção de metano localizada no Marte, né? Então, ali, como a gente se falou sobre o oxigênio, que é os isótopos, assim, o isótopo mais leve evapora mais, né? Então sobra mais o pesado, assim, oxigênio 18, sobra mais na água, onde vivem mais os
seres vivos do que no ar, né? Então, esse também, assim, na produção biogênica do metano, ele vai ter conteúdo, assim, na verdade, de oxigênio, né? Então, aqui não tem nada a ver. Mas se a gente vê, assim, nas bioassinaturas bióticas, né, que existem também, assim, as diferenças entre isótopos de carbono, né? Aí que eu vou mencionar de novo o metano. Aqui eu acho que não foi o apropriado. Então, acho que essa é a última molécula, assim, simples, que pode servir como bioassinatura. Então, é dimetilsulfureto, né? É como ácido sulfídrico que foi metilado 2 vezes. Então, esse é produzido por fitoplâncton nos oceanos. E aí, naquela figura à minha esquerda, né, até é feita uma pergunta em inglês. Será que é esse que o plâncton assim, causa as chuvas mais graves ou mais pronunciadas? Por quê? Porque produzindo o dimetilsulfureto, então, eles na verdade assim promovem mais chuva, né? Por quê? O dimetilsulfureto ela é polar, né? Que a gente pode ver a analogia com água. Então, ela é maior, então ela é como dipolo, ela pode interagir com a água vaporizada, né? E funcionar como um centro de precipitação, né? O núcleo de condensação de água que leva depois às precipitações. Tá? Então, a gente pode também detectar nas atmosferas, e isso é praticamente impossível de produzir assim, sem presença dos seres vivos. Né? Não se conhece, na verdade, uma reação espontânea que levaria à produção de dimetilsulfureto. Tá? Por si só, ela pode ainda oxidar assim para dimetilsulfóxido, né, que a gente usa assim muitas vezes assim para diluir compostos hidrofóbicos nos laboratórios bioquímicos na água, né? Então você usa isso, mas pode também oxidar mais para dimetilsulfona até metilsulfato e no final, assim, oxidar até para ácido sulfúrico. Tá? Então, a gente pode, esse é inevitável que a gente pensa no Vênus, né? Onde tem nuvens de ácido sulfúrico e o efeito estufa, assim, exagerado, né? Até quase infinito, né? Então, quem sabe que esse pode ser também um sinal que a Vênus tinha um dia alguma vida que de fato foi responsável para produzir esse dimetilsulfureto que no final ficou com ácido sulfúrico assim nessas condições de aquecimento assim super elevado. Bem, essas foram as assinaturas assim, de moléculas simples, né? Então vamos para isótopos, né? Ou elementos, especialmente isótopos dela. Então eu vou falar sobre isótopos de carbono, de oxigênio de novo, mas assim dentro do fosfato, de enxofre, né? Então vamos ver. Então existe uma razão entre carbono 13 e carbono 12, tá? Normalmente, assim, sem nada, né, a proporção é uma, que você pega como assim, um padrão, né? Só que as plantas assim, preferem incorporar o carbono 12 em vez de 13, né? Então, os compostos feitos a partir de plantas,
eles têm mais C12 do que o padrão inorgânico. Tá? A gente pode ver aqui na minha figura à esquerda vários exemplos que são descritos como aquele shift químico, ou seja, delta, né? Que em cima da minha cabeça tem mostrado como ela se calcula, né? Que é a razão de um isótopo sobre o outro, né? Caso disso, isótopo 13 de carbono sobre isótopo, a concentração dele, né? Sim, 12. Essa razão é dividida por razão padrão, que a gente acabou de falar, e subtraído 1, né? Para ser como se fosse normalizado e sem as unidades, né? Aí se a gente multiplica por 1000, então vai sair um número em não em porcentagem, né, em porcentos, mas em por 1000, né? Então, tem sinal com esse 2 zerozinhos em vez de 1 depois da barra. Tá? Esse significa per 1000. Então, assim, razão de compostos, assim, que foram feitos por abioticamente, ela fica em torno de 0, né? Porque assim padrão dividido por padrão deveria dar assim 1, né? Menos 1 dá 0. Aí fica. Enquanto assim, se a gente vê aqui vários exemplos assim de amostras antigas ou recentes, né? Os compostos assim que a gente pode observar, eles têm esse delta em torno de menos 25 per 1000, ou seja, 2% e meio é mais para carbono 12, né? Porque assim na proporção o carbono 13 está em cima e o carbono 12 está embaixo na razão dele, tá? Então se o número é negativo, então aquele isótopo que está embaixo naquela razão é mais abundante, tá? Então a gente pode ver que praticamente todas as amostras pegas, sim, elas estão deslocadas para os números negativos, né? Então essa fracionação assim isotópica pode ser usada sim na detecção da vida, porque se vocês lembram quando a gente estava falando na astrofísica, na astroquímica sobre as nuvens moleculares gigantes, a dinâmica delas, então lá foi medido aquele monóxido de carbono 13 e 12 assim em ondas diferentes, né? Então esse é possível de medir pelos métodos espectroscópicos, né? Assim, nos exoplanetas e poderiam significar a presença da vida, né? Então, ainda tem o ferro. Ferro normalmente assim ela fica melhor, assim, ela tem aqueles dois isótopos, 56, 54, né? Então, esse ferro também tem, de fato, isótopo um pouco mais pesado, um pouco mais leve. A tendência, como a gente vai ver também nos outros elementos, é que, assim, ocorre uma fracionação assim pelas reações redox, né? Porque assim o ferro 56 é mais facilmente oxidado do que o 54 e vice-versa. O 54 é
mais facilmente reduzido, né? Não é muita diferença, mas com um monte de átomos de ferro, aí já pode ser uma diferença visível. A gente pode observar isso, sim, aqui na figura, né? Que é embaixo tem amostras assim do Oceano Pacífico, né? De ferro, aonde não tem muita oxigenação, né? Que são em profundidade ou no passado, né? Significa pouco oxigênio, o ferro é pouco oxidado. Aí o delta é negativo, né? Significa mais aquele isótopo mais leve, 54. Enquanto a parte direta dessa figura, né, a gente pode ver que tem assim delta entre 0 e números positivos, ou seja, comparando aquele reduzido, né, esses são assim deslocados mais para o lado positivo, né, que se vocês lembram, os organismos usam aquele sulfeto de ferro, ou piritita, né? Oxidam para pirita. Então, e o ferro 2 pode ser oxidado para ferro 3, né? Então, esse também pode ser usado, né? Tem uma consequência de presença de oxigênio, né? Isso a gente não pode esquecer, mas na verdade esse não interfere muito na qualidade dessa bioassinatura, porque a presença de oxigênio é também exigida, assim, ou seja, é boa a bioassinatura, né? Porque exige a presença da vida. Bem, isótopos de oxigênio em fosfato, né? Então, ali depende da temperatura, porque ligação de oxigênio ao fosfato, ao fósforo no fosfato, então ela é muito forte. Então, as temperaturas relativamente baixas, né, que são abaixo de uns 70 graus, 80, então é praticamente impossível quebrar essa ligação. Então não ocorre troca de oxigênios assim nos fosfatos, né? Então a proporção isotópica é mantida, né? Então nessas temperaturas somente os seres vivos podem fazer isso pelas reações enzimáticas. Isto é, sim, nosso organismo, como praticamente todos os outros organismos, usam fosfato na fosforilação de proteínas, que muda a atividade dessas proteínas. Tipicamente, enzimas são ativadas quando fosforiladas, né? Mas o organismo nem sempre precisa das enzimas superativas, né? Então, podem ser também desfosforilados. Então, essa demanda de fosforilação e desfosforilação constante, dependendo da exigência do metabolismo, faz muitas vezes o fósforo trocar oxigênio, né? Porque se ele se liga para uma proteína, aí perde um oxigênio. Se ele é hidrolisado, então ele tem que adquirir um oxigênio. Ninguém falou que é o mesmo. Então ali pode acontecer uma troca, né? Então esse significa que junto com aquela água que falei que é água com oxigênio 18, ela é um pouco mais densa, né? Então evapora menos. Então isso leva a fracionação, que na verdade o fosfato com oxigênio 18 produzido bioticamente tem maior proporção de
isótopos de oxigênio 18. Né? Então, essa proporção que a gente pode ver aqui na tabela, que é onde aquele delta W, né? Então, ela é mais relacionada com água e delta oxigênio P, né? Então, ela é relacionada àquele isótopo de oxigênio no fosfato, né? Onde tem P. Onde tem W é dentro da água. Então, a gente pode ver, assim, depois de um experimento que eles usaram as bactérias que eles cultivaram em cima de várias fontes de fosfato, né? Inorgânico, orgânico, tipo polinucleotídeo, né? ou glicose, fosfato. Então a gente pode ver que, assim, após o experimento, tinha uma grande diferença nessas proporções, né? Que é, assim, a razão, assim, entre oxigênio 18 sobre oxigênio 16 nos fosfatos era sempre mais para positivo, né? Significa maior porcentagem de oxigênio 18, assim, nos fosfatos produzidos bioticamente. Então, esse pode ser observado a partir de apatitas, assim, nas rochas e tal. Aí dá para ver se essa apatita é feita biogenicamente ou biogenicamente. Então, esse também serve a uma possibilidade de ter uma boa bioassinatura, assim, que pode ser observada assim, espectroscopicamente. Bem, por último, enxofre, né? Enxofre é preciso em cofatores como o cofator A, né? na metionina como aminoácido, na cisteína. Então, esse é sempre preciso. Então, as plantas que são autotróficas, elas de fato acham fonte de enxofre praticamente só no solo, no modo de fosfato. E enxofre, como os outros elementos, aí os isótopos mais pesados se encontram na proporção assim mais para oxidado, né? Então esse de fato leva à fraccionação de novo, né? Porque a planta de fato quando usa enxofre usa por completo, então não troca, né? Não ocorre o fracionamento. Então rochas biogênicas significa a partir de seres vivos mortos e solidificados e tal, né? Tem esse shift delta diferente do ambiente abiótico. Que a gente pode ver que aqui na figura, né, na parte inferior, né, tem várias amostras abióticas como padrão, né, que envolvem, na verdade, assim, razões entre 3 isótopos de enxofre, ou são mais para negativo, ou são praticamente zero, né? Enquanto, assim, nas plantas, assim, tem deslocamento, especialmente, assim, nos fosfatos, né? Sulfatos, assim, na parte mais oxidada, mais para a direita, para os números positivos. Então, esse também é possível usar como bioassinatura isotópica. Bem, chega de isótopos, vamos mudar para umas coisas mais perto de nós, né? Então, vamos para bioassinaturas bioquímicas, né? Significa, voltamos para os compostos, mas desta vez compostos complexos. Como no começo dessa aula eu falei, né? Então, tem compostos que são tão complicados, tipo clorofila ou carotenoide, né? Que é meio difícil, que um processo abiótico leva à produção em massa, né? A probabilidade será mínima. Então, esses compostos podem servir também como bioassinaturas bioquímicas,
especialmente, assim, porque, sei lá, se vocês veem na imagem acima de mim o espectro de clorofila, né? Então ela é bastante assim característico para ser encontrado assim no sinal assim que vem de um exoplaneta pelos métodos espectroscópicos, né? Então essa é uma coisa que é realmente assim tem absolutamente baixa ou mínima possibilidade de ser produzida abioticamente, mas assim os seres vivos, pelo menos da vida como a gente conhece na Terra, né? Eles praticamente todos os organismos autotróficos, né? Usam fotossíntese, então aquele plâncton e tudo isso, né? A gente pode ver que esse pode ser uma boa assinatura, um bom sinal da vida extraterrestre, né? Que seja parecida com a nossa. À minha esquerda tem uma figura assim que foi feita assim com minha única aluna de iniciação científica, né? A famosa Letícia Alabi, né? Que assim nós fizemos assim essa iniciação científica assim em colaboração da da USP, né? Especialmente assim do UAG, tal que foi medido o espectro pego assim da amostra que tinha simulação do solo marciano, né? E com concentrações crescentes de carotenoide. Carotenoide é também uma molécula que a gente pode ver naquela figura à direita, assim, na parte inferior, né? Que tem também um sistema delocalizado de elétrons de umas ligações duplas conjugadas, né? Então, esse também pode absorver luz e absorve assim na faixa de luz visível. Então, a gente podia detectar a partir de 800 miligramas assim, por quilograma do solo, né? Então, a gente poderia começar a detectar assim os picos característicos do beta-caroteno, né? Então, a gente pode ver que até algum experimento comprova que é possível sim, usar essas bioassinaturas bioquímicas. Tá? Por fim, queria falar assim sobre uma bioassinatura que não é composto, né? Então, essa bioassinatura é um fenômeno. À minha esquerda tem até coloquei assim, o título e resumo daquele artigo, porque é muito interessante observar que existem bioassinaturas assim, a partir de um fenômeno, né? Então, como que foi feito esse experimento? Esse experimento tinha assim como tarefa medir a reflexão da luz assim da estrela, nesse caso o Sol, né, pelo planeta, tá? E as peculiaridades que acontecem. Esse foi medido assim num modo meio peculiar, né, como a gente pode ver assim na figura acima de mim, que a luz foi medida como luz que do Sol que se refletiu na Terra, que se refletiu assim depois da Lua e voltou para a Terra, né? Então foi assim duas reflexões da luz. Mas para quem quer o artigo tá no repositório da Tidia. Mas o que foi assim interessante nisso é que ocorreu um tipo de polarização da luz, né? Aqui na minha esquerda
tem assim mostrado que a luz pode ser polarizada em duas maneiras, né? Se for refletida, aí normalmente é polarizada no tipo S, que significa que fica assim a polarização fica paralela com o plano aonde se refletiu, né? Enquanto a refração que aconteceu aqui rendeu a luz que foi polarizada paralelamente, né? Então, perpendicularmente. Então, é outro plano. Assim, então, a luz, dependendo da superfície, se polariza diferentemente. E comparando, de fato, essa polarização tipo S e P, que ficou diferente, então, nesse artigo, eles falaram que poderia ser usado para descrever assim a Terra. Assim, uns erros assim, por volta de 10%, né? Mas, mesmo assim, eles falaram que as nuvens refletem a luz polarizada no modo diferente, né? Ou polarizam a luz no modo diferente do que o oceano e do que os continentes, né? Então, eles poderiam descrever, de fato, a partir dessa dupla reflexão, que ainda envolve assim, a distorção pela Lua, né? O que acontece na Terra, onde tem nuvens, onde tem superfície seca e onde tem oceanos, né? Foi também observado que as regiões de plâncton, né, polarizam a luz de um modo um pouco diferente, ou também a intensidade da luz, né, é diferente, então não só polarização, do que oceanos sem plâncton. Então esse também, assim, a gente viu aquele mapa de plâncton quando eu falei sobre óxido nitroso, não, óxido. Num desses, agora não me lembrei, mas vocês podem voltar. Eu não, estou gravando, né? Então, esse poderia ser usado assim também como bioassinatura, né? Espectroscópica, assim, de um fenômeno, assim, bioassinatura de polarização. Então, esse é uma amostra, ou seja, um exemplo de bioassinatura feita por um fenômeno. Então, vamos terminar essa aula aqui. Lembram que as bioassinaturas são uns fenômenos ou compostos diversos que têm alta probabilidade de serem produzidos por seres vivos e muito baixa probabilidade por ser produzidos por processos abióticos, né? Aí que ainda não são plena evidência, mas podem prover uma evidência da vida, né? Por quê? A gente não sabe como a vida extraterrestre é, então a gente baseia todas essas bioassinaturas numa vida igual ou pelo menos parecida com a nossa na Terra. Então, obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau.